Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está na série A Bíblia foi escrita para você. É isso mesmo, a Bíblia foi escrita para você. Todos os livros que estão aqui neste grande livro, porque Bíblia vem de biblioteca, né? Então, são vários livros dentro de um único livro que nós chamamos carinhosamente de Palavra de Deus. Para a Igreja Católica, Palavra de Deus é Bíblia também. Não só a Bíblia também. Porque tudo aquilo que Deus fala também através do seu magistério e da tradição da Igreja, em comunhão com a verdade da Bíblia, é a Palavra de Deus. Uma segura a outra, uma confirma a outra. E o centro da palavra, é claro, são os evangelhos, onde o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, falou. E suas testemunhas que se seguiram e pregaram nos Atos dos Apóstolos e tantos outros livros. Veja a importância da Bíblia. Veja que ela foi escrita para você. E é por isso que nesse mês de setembro a igreja entra de cheio com o mês da Bíblia, e a Canção Nova entra com essa série A Bíblia foi escrita para você, em homenagem ao Padre Jonas, a Bibi, que é o fundador da comunidade Canção Nova, que está agora na eternidade junto de Deus e que intercede por nós. Nós, com alegria, queremos levar até você o estudo do profeta Ezequiel, seguido a moção da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que traz essa moção para toda a igreja no Brasil. Livro do profeta Ezequiel. Hoje, vamos no nosso 21º dia desta série de 30 dias e nesse 21º dia vamos falar de homens e mulheres de oração. Onde que nesse livro do profeta Ezequiel nós podemos encontrar um oásis para falar de oração, com palavras tão duras, com uma profecia tão difícil de ser feita, porque nós estamos vivendo um tempo de exílio muito grande na Babilônia, o povo sofrendo por própria culpa. E o profeta tendo que falar isso para o povo, tendo que falar dessas realidades tão difíceis, tão dolorosas, profecias tão difíceis. Claro, tem alguns oásis, promessas de Deus, mas elas ainda não aconteceram de fato. Elas estão por vir diante desse povo, desta profecia. Como isso se torna tão atual para nós hoje? Como nós podemos ver o sinal de esperança? E como nós podemos ver os frutos da oração? Bom, esse capítulo 47 nos dá pistas sobre isso. E é isso que nós vamos fazer agora. Rezemos pedindo o Espírito Santo, rezemos clamando a graça de Deus para que nós possamos estar cheios de Deus, repletos da graça de Deus, com o coração aberto à sua verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, estamos juntos aqui. Vamos logo pegar a nossa Bíblia neste capítulo 47. Ele me fez voltar até a entrada do templo. Bom, ele quem? Deus, né? Fez com que Ezequiel voltasse até a entrada do templo. Só para contextualizar, a gente pula alguns capítulos aqui durante essa nossa série, não tem uma narrativa assim sequenciada, mas desde o capítulo 44, Ezequiel está voltado para o templo, o território sagrado, as questões do culto, o que deveria ser feito, como as coisas deveriam ser realizadas, as celebrações das festas, a retomada da espiritualidade do povo. Então, essa visão do templo do Senhor, o que acontece lá dentro, como as coisas devem funcionar. E agora, ele vai estar aqui de novo diante da entrada do templo. E eu vi água vertendo por debaixo da soleira do templo em direção leste,
pois a fachada do templo estava voltada para o leste. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me fez sair pela porta norte e dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Ou seja, está aqui na frente do templo, né? Vamos supor que é a Bíblia, e ele fez e dá uma volta aqui completa e voltar até aqui. O que aconteceu? Quando o homem saiu em direção ao leste, com uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e me fez atravessar a água, que estava até os tornozelos. Mediu outros 500 metros e me fez atravessar. A água chegava até os joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez atravessar. A água chegava até a cintura, ou seja, 1.500 metros andando e a água estava na cintura. Mediu mais 500 metros e me fez atravessar, porque as águas... mediu outros 500 metros e era um rio, versículo 5, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse, viste, filho do homem? Depois me fez caminhar de volta pela margem do rio, voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um lado ao outro do rio. Ele me disse, estas águas correm em direção ao distrito oriental, descem para Arabá e desembocam no mar, nas águas salgadas, e elas são saneadas. As águas que saem do templo são saneadas, ou seja, águas puras, águas palpáveis, água que você pode consumir, água boa, pura. Aonde quer que o rio chegue, todos os animais que se movem poderão viver e haverá peixe em quantidade, pois ali desembocam as águas saneadas. Haverá vida onde quer que o rio chegue, haverá pescadores parados à beira do mar, desde Engadi até Englaim. Haverá um secadouro de redes. Quanto às espécies de peixe, haverá tão grande variedade de peixes como no mar do Mediterrâneo. Mas os seus alagados e lagunas não serão saneadas, servirão de salinas. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda a espécie de árvores frutíferas, cujas folhas não cairão e cujos frutos jamais terminarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que os banham saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão como remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que esse texto tem a ver com homens e mulheres de oração? Tudo a ver. Por quê? Porque isso brota do templo do Senhor. A graça vem lá de Deus. Então, se nós, eu e você, formos esses homens e mulheres de oração, não existirá exílio, não existirá cadeia, prisão que possa, de fato, nos aprisionar. Poderemos ficar sem movimentar-nos, sem poder ir e vir, mas o coração estará sempre livre. Estará sempre banhado por águas que brotam do templo, do altar do Senhor. Ou seja, o lugar mais santo que pode existir. Por isso, a nossa vida de oração, ela precisa existir de fato. A nossa vida de oração ela precisa ser concreta. Eu preciso me relacionar com Deus. Por que Israel estava sofrendo tanto lá no exílio? Porque se afastou de Deus. Acabou o relacionamento com Deus. Começou a se relacionar com os ídolos. Começou a se perverter com práticas pagãs.
sumiu da presença de Deus e, claro, secou. Ficou como num deserto. Olha só a diferença quando as águas brotam do santuário. Começa pequeno, como a nossa vida de oração. A gente caminha um pouco, está até o tornozelo. A gente caminha um pouco mais, está no joelho. Caminha mais, está na cintura. Quando chega um ponto que só é nada, ou seja, nós podemos mergulhar. Nós estamos totalmente imersos, abandonados nesta água viva que é Deus. Aqui representa essa unção, essa graça de Deus jorrando. Temos uma fonte. E quem se alimenta dessa fonte? Os peixes, pescadores vão ficar junto à margem. A margem vai banhar as águas vão banhar uma região enorme, grande, vai até o mar. As espécies de peixes serão tão grandes quanto as do mar do Mediterrâneo. Ao redor, né, nas margens, as árvores crescerão e elas vão dar fruto o ano inteiro. Os frutos serão alimento e as folhas serão remédio. Gente, o homem e a mulher de oração será essa pessoa que dará fruto o ano todo. Que os frutos serão alimento e as folhas serão remédio. Ou seja, tudo que da vida dessas pessoas acontece, brota, é bom, é aproveitado. É assim a vida dos santos. Nós temos a oportunidade de, pela oração, que é o caminho dos santos, pela oração, também sermos alimentados por essas águas, nutridos por essas águas saneadas, águas puras, águas limpas, águas cheias de vida. E o que nós precisamos fazer? Precisamos rezar. Charles, eu não sei rezar. Bom, eu também não sei rezar. Nós, quando vemos a palavra de Deus, e aqui eu vou dar um pulo lá no Novo Testamento, na carta aos Romanos, para falar sobre a oração. E São Paulo diz que ele não sabe rezar também. Ele vai dizer assim, ele vai dizer assim, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro à nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. São Paulo está dizendo, nós não sabemos rezar. É claro que a gente reza. E a gente reza várias orações que a gente aprende na catequese, por exemplo, Ave Maria, Pai Nosso, Santo Anjo, Vinde Espírito Santo, quando nós rezamos aqui. Elas são orações importantíssimas. Pai Nosso foi Jesus quem ensinou a rezar. Mas não é a fórmula em si que a gente reza e repete, às vezes sem prestar atenção, às vezes assim de qualquer jeito. É até gente que vê a gente rezando o texto, né, e acusa a gente, oração repetitiva. Não tem problema na oração repetitiva, tem um problema na oração que não tem entrega de coração. Aí tem um problema. Você entende que a entrega, a intenção, uma verdade profunda é que rege a nossa vida de oração com Deus? É claro que a fórmula é importantíssima, porque Jesus falou exatamente isso. Quando você rezar, chama Deus de Pai. E não é só seu, é nosso, porque você tem irmãos. Então a gente vai pensando, né? O que é o Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Olha, santificar o nome de Deus, dar glória a Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O que eu estou pedindo é sério. É concreto. Eu estou pedindo que Deus venha reinar na minha vida, como reina no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A presença de Deus, a palavra de Deus, a comida nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu quero perdão, mas eu também perdoo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno. Veja, a oração
simples, mas profunda, se nós sabemos rezar. No que você precisa retomar na sua vida de oração? Talvez nós precisemos, ainda que rezemos muito, rosário, terço, vamos à missa diária até, não tornar normal aquilo que é a nossa oração. Não tornar a nossa oração algo natural. Não, já é natural, já rezo assim. Cuidado com o natural. Oração nunca é natural, tem que ser sobrenatural. E para ser sobrenatural, o temor nunca pode se afastar do nosso coração quando nós rezarmos. O temor de Deus, o respeito profundo e o temor mesmo por causa da grandeza, da soberania de Deus, ela nunca pode se afastar de nós. Quando nós estivermos sempre rezando com humildade de coração e temor, não só a nossa oração tem mais chance de ser atendida, ouvida, como nós temos muito mais chance de mergulhar nesse rio profundo que sai do templo de Deus. E ser como essa árvore que brota e jorra e dá frutos, e os frutos são alimento e as folhas são remédio. É isso que nós queremos ser, homens e mulheres de oração. E como é que se reza? Se reza rezando. Sempre tem um início. Oração é falar com Deus, se você já sabe. Mas a intimidade, a frequência, né? O tempo, tudo isso favorece que a intimidade seja cada vez maior, cada vez maior, cada vez mais profunda. Esse é o caminho dos santos. Se nós queremos trilhar esse caminho, nós seremos felizes também como eles. Senhor, nosso Deus, eu peço humildemente que o Senhor venha derramar sobre nós o seu Espírito Santo e dá-nos o dom da oração. Concede-nos este dom de sairmos da inércia em relação a vós e darmos um passo de confiança, sobretudo para aqueles que acham que Deus não está ouvindo, sobretudo para aqueles que acham que estão falando sozinhos. Não, você não está falando sozinho. Deus te ouve, Deus te vê, Deus te acolhe e Deus vai te responder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que você esteja gostando dessa série maravilhosa. Retoma esta palavra, se vai te fazer bem. E vamos juntos até o dia 30, com a graça de Deus, com a Bíblia foi escrita para você, essa série maravilhosa que chegou no mês de setembro para entrar na sua vida para valer. Que Deus abençoe.